Eu já falei sobre vários orixás aqui no canal, mas hoje eu vou listar os 10 mais poderosos da mitologia Yorubá. Se você for novo no canal, se inscreve aí, deixa seu like também, porque isso me anima muito pra continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, e aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. Só pra deixar uma coisa clara antes de ir pro vídeo, mesmo acreditando que não vai adiantar muito eu dar esse aviso, né? Esse vídeo aqui é sobre mitologia Yorubá, não é sobre Umbanda nem Candomblé. Apesar das duas serem inspiradas na mitologia, são coisas bem diferentes. E é claro que esse vídeo aqui é 100% a minha opinião, e você não precisa necessariamente concordar comigo, né? E como sempre, se vocês quiserem livros sobre mitologia, inclusive mitologia Yorubá, eu vou deixar o link aqui na descrição do site da Amazon, lá vocês vão achar vários livros, tá? Se vocês comprarem usando esse link aí, vocês vão estar ajudando o canal. Então desde já, obrigadão, hein? Há um certo tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o Oxaguian aqui no canal, então aqui eu vou falar de uma maneira mais resumida, tá? Mas se você quiser ver a história dele de uma maneira mais completa, o vídeo vai estar no card na descrição. Na verdade, a maioria dos orixás que vão aparecer aqui nessa lista já tem vídeo no canal, então vai estar sempre aparecendo aí no card. O Oxaguian nasceu somente de Obatalá, e já quando nasceu teve alguns problemas, como por exemplo não ter uma cabeça. O Ori tentou ajudar ele dando uma cabeça de inhame, só que era muito quente. E o Iku, que era a morte, também tentou ajudar e deu uma outra cabeça pra ele, só que era muito fria. Isso só foi se resolver quando o Ogum achou ele e conseguiu juntar as cabeças, aí sim ficou tudo normal. Aproveitando, o Ogum também ensinou pra ele a arte da guerra, mas o Oxaguian gostava tanto da guerra que isso começou a ser um certo problema. Inclusive é por isso que ele tá aqui na lista. Teve uma certa época que ele estava lutando tanto, mas tanto, que o Olodumare resolveu chamar ele para uma conversa. Só que mesmo assim ele não parou, então o Deus Supremo pegou ele e colocou numa ilha isolada, onde nunca sequer teve uma guerra. Só que mesmo lá ele fez com que as tribos lutassem. Então o Olodumare aceitou que, querendo ou não, as guerras do Oxaguian faziam com que a sociedade evoluísse. A Oya, ou Yansan, é o orixá dos fenômenos climáticos, ou seja, ela representa os raios, o tornado, ela também representa o fogo, as transformações e o encanto. Ela é uma das mulheres de Xangô, apesar de ter uma certa relação também com Ogum. E como vocês viram, pelo tanto de coisas que ela representa, ela é extremamente poderosa. E além disso tudo, ela também ganhou o título de Rainha dos Mortos. Isso aconteceu quando em uma festa de divindade estava todo mundo ignorando o Omulu. Então Yansan, vendo isso, se ofereceu para dançar com ele, e como recompensa ela ganhou esse título. Em um outro conto, ela é enviada por Xangô para pegar uma poção mágica que quem bebesse poderia ter os poderes de cuspir fogo. Só que como ela é muito curiosa, ela acaba bebendo e ganha os poderes iguais aos do Xangô. Em outro, ela também libertou o Xangô de uma prisão invocando um raio. Ela pode se transformar em várias coisas, em um coral, em um elefante, em um rio, em vento, já se dividiu em 9 partes diferentes e criou o próprio raio através de um pedaço de pano preto. Eu já falei do Iku também aqui no canal em um outro vídeo sobre entidades da morte. Se você quiser ver esse vídeo, vai estar no card na descrição também. Mas é claro que eu vou falar dele aqui também, é claro que de uma maneira mais resumida. O Iku, apesar de ser o orixá da morte, ele me passa a impressão de que ele é bem humano até. Ele não tem tantos poderes, no caso poderes extraordinários, tipo soltar raios, fogo, essas coisas. Apesar que, mesmo assim, ele conseguiu assustar o Xangô, quando ele apareceu na aposta dele contra Ogum. Bem, no começo de tudo, o Iku só levava aquelas pessoas que o Olodumare pedia, mas depois acabaram fazendo um negócio que deixou ele com muita raiva. Mataram a mãe dele, assassinaram a mãe de Iku, e ele gritou de raiva, pegou um cavalo e saiu matando o maior número de humanos que ele podia. Só que alguns de seus inimigos descobriram um jeito de pará-lo. O Iku não podia comer algumas coisas, como por exemplo ratos e peixes. Obrigaram ele a comer essas coisas, e ele parou com a matança, mas ele nunca deixou de odiar os humanos. O Ogum é o orixá da caça, da forja e da guerra da mitologia Yorubá, e como vocês viram, foi ele que ensinou o Oxaguian a guerrear, mas também, além disso, ele ensinou o Oxóssi a caçar. E é claro que ele também tem um vídeo só dele aqui no canal. Ele é extremamente poderoso, ele é tão forte que um certo dia ele resolveu simplesmente abandonar a forja divina e ir pra mata para voltar a ser um caçador. Todos os orixás, né, menos o Xangô, porque também se o Xangô tivesse lá ia dar um certo problema. Mas enfim, todos os orixás tentaram fazer com que ele voltasse, mas nenhum conseguia, ele espantava todos. Isso só foi se resolver quando o Oxum seduziu ele. O Ogum é rival eterno de Xangô, ele já lutou com ele algumas vezes, às vezes ele ganha e outras ele perde. E algumas dessas lutas têm mulheres envolvidas, até porque eles tentam disputar as mesmas, como por exemplo a Oxum e a Oya. Tem até uma variação daquela lenda da Oya ter cuspido fogo, né, que diz que o Xangô foi até a casa de Ogum e viu a Oya, ele quis ela pra ele. Então o Xangô deu um pó pra Oya, e quando ela comeu ela começou a cuspir fogo, e quando Ogum viu isso, deu ela pro Xangô.
O Xangô é o líder do panteão dos orixás, mas é claro que o Olodumare ainda continua sendo o supremo. O Xangô é o orixá do fogo e do trovão. Uma certa vez ele estava no meio de uma guerra e estava perdendo, e como ele não sabia mais o que fazer, ele subiu até uma pedreira para pedir a ajuda de Orunmila. Mas como ele estava com muita raiva, ele começou a bater o machado na pedra e nisso começou a sair algumas faíscas. Essas faíscas se tornaram chamas e as chamas engoliram todos os seus inimigos. E os generais inimigos foram mortos por raios que foram conjurados por Xangô. Ele também derrotou um monstro que assombrava uma aldeia que ninguém tinha coragem de chegar perto, já que todos eram devorados. Mas o Xangô, além de derrotar o monstro, ainda saiu comemorando e cuspindo fogo. E ainda, quando ele era criança, ele acabou caindo dentro do forno. Aí quando a sua irmã ou irmão, dependendo da versão, foi ver se ele estava bem, na verdade ele estava dançando com as brasas. Orunmila era o orixá da profecia, e como vocês viram, ele era tão importante que até mesmo Xangô recorria a ele quando precisava. Uma certa vez o Orunmila até morava na terra, mas ele ficou tão nervoso que acabou indo embora pro céu. Só que o caos começou a comer solto na terra e os filhos dele tiveram que pedir ajuda. E com isso, Orunmila deixou na terra um oráculo, para que sempre que precisassem dele, fossem até ele. No caso, esse oráculo é o Ifá. Em alguns contos, o Orunmila é até mesmo o pai de alguns orixás, como por exemplo a Oxum. Ele tem poderes de adivinhação, ou seja, ele pode prever o futuro. Ele ganhou o título de Senhor do Mundo do próprio Olodumare. Diferente do que ficou conhecido no Brasil, a Iemanjá para os Yorubá não é um orixá dos mares, mas sim dos rios. Quem comanda os mares é o Olokun, ou a Olokun, depende da versão. A Olokun até mesmo aparece como sendo a mulher de Olorum. E um certo conto diz que uma vez os dois acabaram brigando e estavam disputando para ver quem ficaria com a criação. Em um certo momento, o Olokun ficou com tanta raiva que resolveu acabar com o mundo e jogou toda a sua água sobre a terra. As águas foram destruindo tudo que tocava, só não foi pior porque o Olorum acabou interferindo. Oxalá, ou Batalá, ou vários outros nomes, é um dos orixás mais importantes da mitologia iorubá. O Oxalá foi o criador do mundo. Ele recebeu a terra da mão de Olodumare, colocou sobre as águas, depois colocou uma galinha em cima e fez com que ela espalhasse. Ele também criou os homens, modelou eles à mão e depois deu para o seu pai dar o sopro da vida. O Batalá também criou o Iku depois de perceber que os homens estavam pensando que eram divindades. O Exu é o mensageiro dos orixás, mas nem por isso ele deixa de ser muito poderoso. Para ele já foi dado o título de mais velho dos orixás pelo próprio Olorum. Ele era o guardião da casa de Oxalá, ele sempre recebia primeiro as oferendas, porque se ele não recebesse, ele era capaz de devorar o mundo inteiro. O tempo que ele passou na casa de Oxalá, ele ficava vendo ele modelar os homens, ele também aprendeu a fazer isso. E o Exu era um trickster também, ou seja, ele era um ser trapaceiro, ele poderia mudar qualquer situação a seu favor. Bem, não tinha como ser outro aqui em primeiro, né? O Olorum, ou Olodumare, é o ser supremo dos orixás. Ele existiu antes do próprio mundo e antes dos próprios orixás. Ele é onisciente, ele sabe tudo o que se passa à sua volta, e até mesmo na mente das pessoas. Ele é o responsável, mesmo que indiretamente, por tudo que existe. Bem galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo, deixando like ou dislike, se inscreverem no canal e deixarem nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, hein? Valeu!